Queria aproveitar para falar um pouco também sobre a previsão do TCU começar amanhã toda a inspeção e vistoria nos documentos que serviram de base para a decisão do Banco Central. A operação de hoje que reforça mais uma vez a importância da atuação do Banco Central nessa história toda. Essa análise que, como foi divulgado, deve durar de 15 a 20 dias. 3 técnicos do TCU deverão verificar a atuação da autoridade monetária na fiscalização do Master antes de 2024, ainda na gestão de Roberto Campos Neto. Queria te ouvir um pouco dentro das apurações, se está 100% fechada já a situação do momento, da confusão toda entre Banco Central e Tribunal de Contas da União e como estão as expectativas em torno dessa inspeção, que parece ser só protocolar mesmo no momento, né? Já houve alguma reação a essa operação de hoje? Pois é, essa inspeção, né, até tem fontes que falaram comigo essa semana, que estavam falando, não, na reunião que houve entre o TCU e o Banco Central, até foi dito ali pelos ministros do TCU que não é bem uma inspeção, é uma diligência, tipo assim, usando uma palavra um pouco mais leve, assim, né, para tirar um pouco a carga, porque o que incomodou muito o Banco Central foi a percepção de que o TCU iria ali para avaliar a motivação da liquidação. Então, nossa, será que o Banco Master deveria ter sido liquidado naquele momento? Isso, segundo as minhas fontes ali estão dizendo, é uma atribuição específica, né? Uma competência que cabe apenas ao BC avaliar se o momento é oportuno para fazer uma liquidação, porque o BC é uma autarquia responsável pelo sistema financeiro brasileiro, é uma autarquia independente e tem toda a capacidade de, com base em dados que são muito sigilosos e muito sensíveis, determinar esse tipo de intervenção. Então, existia uma preocupação muito grande de que, ao chegar lá e fazer uma inspeção, o TCU fosse melar, na verdade, determinadas provas ali que estão sob sigilo e material que ainda ia ser enviado, né, de forma sigilosa e muito restrita para as autoridades. Então, isso foi uma das preocupações que foram discutidas na reunião entre o Vitaldo Rego, presidente do TCU, e o Gabriel Galípolo, do BC, essa semana. Eles chegaram a um acordo de que os auditores do TCU eles vão fazer essa diligência, né, essa inspeção, apenas com dados que estão abertos e apenas para avaliar a formalidade do ato administrativo, sem avaliar a parte da motivação, que é essa parte de se era ou não oportuno ter liquidado o Master naquele momento. Então, esse foi o acordo que foi feito ali entre as duas instituições, e aí, com base nisso, essa inspeção ela pode caminhar, e também foi conversado ali no momento, olha, isso foi exposto ali, né, pelo pessoal do BC, olha, a gente está preocupado com o TCU fazer uma loucura, porque está sendo especulado, né, e dá a entender pela decisão que foi dada pelo Jonathan de Jesus, que poderia ter uma cautelar para proteger o Master. Então, isso vai acontecer? Isso foi uma das preocupações que foram discutidas. E também disseram, olha, não é bem assim, a gente não quer interferir, não vai tomar nenhuma atitude drástica, não vai reverter a liquidação do nada. Então, todas as partes saíram tranquilizadas e aí, com base nisso, o BC permitiu ali, né, retirou o recurso que tinha sido feito para tentar barrar a inspeção e permitiu que os auditores do TCU entrassem e fizessem essa diligência. Aguardo de mais apurações por aqui ao longo do programa, viu? A gente volta a se falar. Um bom trabalho por aí. Obrigada. Seguimos ainda com mais alguns destaques em torno desse assunto. Sakamoto já mencionava no seu comentário aqui uma das notícias do dia, que era justamente do Banco de Brasília, dizendo que pode recorrer ao governo do Distrito Federal, que controla o banco, caso seja confirmado um prejuízo com a compra de carteiras de crédito do Master. De acordo com o Banco Estatal, a apuração sobre possíveis impactos financeiros ainda está em andamento e é conduzida pelo Banco Central. O BRB contratou uma auditoria independente para análise interna nessa situação. Sakamoto já dava um tom para a gente aqui, Serapião, mas eu queria te ouvir um pouco também dentro desse contexto, vendo as apreensões de hoje, inclusive, dá a entender um pouco por que se procura fazer acordo com bancos estatais nesse sentido, porque não vai sair da conta de ninguém, só do povo, depois no caso, né? Como que a gente pode ler essa notícia? Eu acho que esse sempre foi o grande objetivo, né? A partir do momento que o Master se viu impossibilitado de cumprir com seus compromissos, né? E compromissos que ele mesmo estipulou, né? De pagar 140% de CDI, enfim.
o caminho foi aquele que no Brasil sempre é seguido, né? Vamos ver se a viúva ou se algum órgão público consegue nos ajudar. E aí começa essa negociação com o BRB, que deságua na investigação da Polícia Federal e na liquidação. Eu acho que essa fase de hoje é muito importante justamente por isso, porque esse dinheiro foi parar em algum lugar, né? O Master recebeu esses valores em investimento. Ele poderia não ter o dinheiro para pagar o lucro em cima disso, mas ele recebeu esses valores e a Polícia Federal precisa achar esses valores para depois, quando concluir a investigação, poder devolver esses valores para sua origem. Então eu acho que não só Rio de Janeiro, Amapá, mas o próprio BRB e o governo do Distrito Federal tem que agradecer muito à Polícia Federal, às investigações e ao Banco Central por ter apontado antes que esse caso fosse concluído e depois não tivesse mais como resolver essa situação. Então, eu acho que quanto mais a Polícia Federal conseguir avançar na investigação, mais conseguir bloquear bens, mais fácil vai ser a resolução desse caso, devolvendo os valores aí que foram desviados, não só do BRB, mas desses fundos estaduais aí que colocaram dinheiro no Master ao longo dos últimos anos, Natália.